Algumas histórias não precisam de gritos, sustos ou portas batendo para nos arrepiar. Às vezes, o verdadeiro terror está no que não é dito, nas pausas longas demais, nos silêncios que pesam mais do que qualquer palavra, em lugares que insistem em existir, mesmo quando todos já foram embora, ou na sensação incômoda de que há algo te observando, mesmo quando você acredita estar sozinho. A história que você está prestes a ouvir é assim, feita de fragmentos sutis, de memórias que resistem ao tempo, de presenças que se escondem nas rotinas mais simples. Aproveitando que você está aqui, me deixe acompanhar você, seja enquanto arruma a casa, prepara uma refeição ou só tira um tempo para si. Se puder, coloque seus fones de ouvido preferidos, prepare uma bebida quente ou aquela que te traz conforto e permita-se apenas escutar, porque agora começa o episódio de hoje. Boa noite, Adam. Meu nome é Rafael, tenho 38 anos e trabalhei por mais de uma década como auxiliar de manutenção em escolas públicas da minha cidade. Nunca fui de acreditar nessas histórias de desaparecimento, realidade distorcida ou qualquer coisa assim. Mas, de uns tempos para cá, eu comecei a duvidar até da minha própria existência. Não estou falando de crise de identidade, não. É outra coisa. Algo mais silencioso. Como se eu tivesse começado a sumir enquanto tudo à minha volta seguia normalmente. E tudo começou quando me chamaram de volta para a escola, onde eu passei a maior parte da minha vida. A escola que, pelo visto, decidiu esquecer que um dia eu estive lá. Fiquei 15 anos no mesmo cargo, Adam. Dava duro, conhecia cada cano, cada goteira, cada parafuso daquela estrutura velha. Era o tipo de lugar onde nada funcionava direito, mas tudo dava um jeito. Eu fazia parte daquele organismo, entende? A escola respirava, e eu conhecia o ritmo da respiração dela. Acordava cedo, tomava o café preto com pão murcho e pegava o ônibus lotado com o mesmo motorista de sempre. E por mais que parecesse monótono, aquilo me dava uma certeza de que eu fazia parte de algo, de que eu era útil, de que eu era visto. Aí veio a troca de gestão, os cortes e fui mandado embora numa leva de desligamentos. Nem me revoltaram tanto os motivos. Só doeu mesmo o jeito que foi feito. Um papel, uma assinatura, um boa sorte frio e pronto. Saí pelas mesmas portas que abria todo dia, mas sem chave dessa vez. 8 anos se passaram desde então. Fui fazendo bicos, cuidando da minha mãe, engolindo a sensação de que de alguma forma tinham me arrancado de mim mesmo. Até que, 2 semanas atrás, recebo uma ligação. Uma empresa terceirizada estava contratando ex-funcionários da rede pública para ajudarem numa reforma emergencial da escola estadual Gonçalves Dias. O nome me travou. Gonçalves Dias. A mesma escola. Topei na hora. Era uma oportunidade, claro. Mas tinha algo a mais, uma espécie de impulso que eu não soube nomear na hora. Como se eu precisasse ir. Como se, mesmo sem saber, tivesse deixado algo lá dentro, algo meu. Cheguei numa segunda-feira nublada. O portão ainda era o mesmo, embora um pouco mais gasto. A pintura da fachada tinha mudado. Agora era um bege meio morto, sem o azul desbotado que eu conhecia. Mas tudo parecia no lugar. A quadra ainda torta, as janelas com grade, o velho orelhão sem telefone no canto esquerdo da entrada. Me deu uma tontura leve, como quando a gente volta a um lugar do passado e não sabe direito onde está no tempo. Cumprimentei o vigilante. Ele só acenou com a cabeça. Um cara novo, com colete preto e olhar apático. Mostrei a autorização, ele liberou. Por dentro, a escola estava cheia de vozes e máquinas, marretas quebrando azulejo, gente pintando teto, serras cortando madeira, e mesmo assim, parecia vazia.
Ninguém me dirigia a palavra. Caminhei pelo corredor onde ficavam os banheiros. O cheiro de tinta ainda não cobria o cheiro antigo, aquele mofo específico que só prédio público velho tem. E eu fui direto para a sala onde costumava guardar os materiais de manutenção. Estava fechada. Toquei na maçaneta, meio automático. Estava trancada. Mas ali tinha algo errado. A placa da porta agora dizia coordenação pedagógica. E eu sabia que não era. Ali sempre foi o almoxarifado. Eu mesmo ajudei a reformar aquela sala em 2011, lixando parede, colocando forro, trocando a dobradiça. Lembro de cada detalhe. Mas agora, ao meu redor, tudo negava isso. Fui até a sala da direção. Outra porta nova. Outro nome que eu nunca tinha visto. Professora Ivana. Bati. Ninguém respondeu. Voltei para o pátio com a sensação de que estava deslocado. Não no espaço, mas na memória. O que eu lembrava daquela escola estava em desacordo com o que via. Decidi procurar nos quadros de registro. Toda escola tem um mural interno com fotos e nomes de ex-gestões, funcionários homenageados, prêmios, essas coisas. E ali estava ele, o mural do histórico institucional. Mas ao ver as fotos, o susto veio. Nas imagens da equipe de 2005, 2008, 2012, meu rosto não estava em nenhuma. E eu lembrava com perfeição de quando tiramos aquela foto em frente à bandeira com todos os auxiliares. Eu estava ao lado da dona Marta, que fazia a merenda, e do seu Wilson, que mexia nos computadores. Mas na foto, no meu lugar havia um outro homem, mais jovem, desconhecido. Meu nome também não constava nos documentos da lista de serviços prestados. Havia um Rafael, sim, mas era outro sobrenome, outro cargo, outra pessoa. Comecei a me sentir meio ridículo. Parecia que estava tendo um surto, ou pior, inventando memórias, mas eu me lembrava das datas, dos nomes dos alunos, dos incidentes, das goteiras que eu cobria com lona quando chovia forte. Até dos desenhos que algumas crianças deixavam colados na parede do depósito com fita crepe. Aquilo era real. Decidi ir até a cozinha. Talvez a dona Marta ainda estivesse por ali. Ou pelo menos alguém da equipe antiga. Mas ao chegar lá, fui recebido por um grupo de terceirizados que me olharam com estranhamento. O senhor está procurando alguém? Eu trabalhei aqui. Só tô vendo como as coisas estão. Aqui? Agora? Não, há uns anos fui da manutenção. O rapaz olhou para o colega e depois me disse: olha, essa escola estava desativada desde 2015. Ninguém mais trabalhou aqui desde então. Só a equipe da reforma agora. Mas eu era fixo. Fiquei de 2004 até 2016. Impossível, moço. A escola ficou abandonada. Teve até problema de infiltração, infestação de cupim. Parte do telhado caiu em 2017. Estão levantando tudo de novo agora. Fiquei em silêncio. Algo dentro de mim começou a encolher. Saí dali sem dizer mais nada. No fim daquele dia, fui para casa com um peso estranho nas costas. Não físico, mas como se algo tivesse sido deslocado dentro de mim. Aquele tipo de sensação que você não consegue explicar para ninguém sem parecer louco. Abri o armário, puxei uma caixa antiga onde guardava minhas coisas de trabalhos anteriores. Havia crachás, recibos, uma camiseta azul com o logotipo da Secretaria de Educação, fotos amassadas, bilhetes de alunos, panfletos de eventos da escola. Fui direto naquilo que poderia provar para mim mesmo que eu estive lá. Achei uma foto. Uma que eu lembrava com detalhes. Era da festa junina de 2013. Eu estava ao lado da barraca do Correio Elegante, com um chapéu de palha, fingindo brincar com os alunos. Ao meu lado, Dona Marta e o vice-diretor da época, seu Jorge. Voltei na escola 2 dias depois com a foto impressa. Cheguei mais cedo, antes da maioria da equipe. Procurei por alguém da coordenação. Um homem com crachá laranja apareceu na porta da sala que agora levava o nome de Direção Técnica.
Bom dia, posso te ajudar? Meu nome é Rafael. Trabalhei aqui por muitos anos. Estou com uma dúvida e talvez você possa esclarecer. Mostrei a foto. Ele observou por um tempo. Quem são essas pessoas? Essa aqui era a merendeira, Dona Marta. Esse é o seu Jorge, vice-diretor. E esse aqui sou eu. Apontei com o dedo, sentindo o coração acelerar. Ele ficou em silêncio. Depois respondeu com calma. Senhor, desculpe, mas não temos nenhum registro dessas pessoas. E esse uniforme da foto nem é padrão da nossa rede. Isso aqui parece ter sido feito em outra unidade. Eu passei 15 anos aqui. Eu consertei essas paredes. Instalei esse bebedouro aqui do lado. Eu fechei buraco de rato na sala dos professores. Eu conheço cada centímetro desse lugar. Minha voz já tremia. Eu entendo, senhor. Mas, honestamente, talvez o senhor esteja confundindo com outra escola. O prédio ficou fechado por muito tempo. Essa reforma é completa. Inclusive, aquele bebedouro que o senhor apontou foi instalado semana passada. Fui embora me sentindo transparente. Naquela noite resolvi procurar antigos colegas nas redes sociais. Alguns eu não via há anos, mas sabia que estavam vivos, ativos. Achei o perfil de Dona Marta. Mandei uma mensagem. Oi, Marta, sou o Rafael. Trabalhamos juntos na Gonçalves Dias por muitos anos. Lembra de mim? Ela visualizou. Não respondeu. 2 dias depois, uma resposta chegou, curta. Desculpe, mas acho que você está me confundindo com outra pessoa. Fiquei olhando para a tela por vários minutos. Eu sabia que era ela. O rosto, o jeito de escrever, o sotaque das postagens, era ela. Mas era como se ela não soubesse que era. Tentei outro contato. Seu Jorge. Perfil fechado. Nenhuma resposta. Numa tentativa final, fui até a Secretaria Municipal de Educação. Pedi acesso aos antigos registros de RH da escola, usando a Lei de Acesso à Informação como base. Depois de alguns dias, obtive uma resposta formal. Não consta nenhum funcionário registrado com o nome Rafael, meu sobrenome, na unidade escolar Gonçalves Dias, no período solicitado. Pedi cópias dos documentos. Vieram em PDF, listas de presença, registros de contrato. Faltava algo em todas elas, mas o mais inquietante veio no final. Entre os arquivos enviados, havia um ofício escaneado, datado de março de 2015, informando o fechamento preventivo da unidade escolar Gonçalves Dias por tempo indeterminado, devido a riscos estruturais e contaminação de arquivos físicos. Segundo o documento, nenhum funcionário permaneceu no prédio após aquela data. Mas eu tenho certeza absoluta de que trabalhei até 2016. Na semana seguinte, voltei à escola uma última vez. Já não estava autorizado a entrar. O mesmo vigilante da primeira vez me barrou. O senhor veio fazer o quê? Eu já estive aqui, trabalhei aqui. Só queria dar uma última olhada, ver como está ficando. Ele olhou para mim com estranhamento. Nunca vi o senhor antes, disse. Mas você me deixou entrar outro dia. Impossível. Só entra aqui quem tem crachá da empresa. O senhor tem? Eu tive. Há anos. O prédio ficou fechado por 8 anos, moço. Reformaram tudo. Até os ratos foram embora. Só sobrou parede e gente nova. Saí dali sentindo algo muito pior do que medo. Era como se eu tivesse começado a desaparecer de dentro para fora, como se minha história estivesse sendo reescrita sem minha parte. E o pior é que talvez estivesse mesmo. Na semana passada sonhei com a escola, mas não como ela é agora. Era como antes, como era no meu tempo. O sol batia no pátio, as crianças corriam e eu, encostado no portão, com o uniforme azul claro e a chave da sala de limpeza pendurada na cintura. As crianças me cumprimentavam. Uma delas me entregou um desenho. Era eu, com vassoura na mão. E embaixo, escrito com letra de criança: "Obrigado, Rafael. A gente lembra de você."
Acordei com lágrimas nos olhos. E até agora, Adam, não sei se chorei por alívio ou por saber que talvez só nos sonhos eu ainda exista. Antes de seguirmos para o próximo relato, aproveita para confirmar se você já me segue aqui no canal e se o sininho está ativado. Assim, você não perde nenhuma história. Obrigado por estar comigo até aqui. Agora, vamos continuar. Meu nome é Leandro. Tenho 42 anos, sou caminhoneiro há mais de 2 décadas e aprendi na marra a não inventar história em cima de coisa séria. Caminhoneiro não é de frescura, mas também não é burro. A gente vive na estrada, vê coisa estranha, ouve relato de colega, sente quando o ar muda. A diferença é que a maioria prefere rir e seguir em frente. Eu não. Porque naquela madrugada, numa estrada que conheço como a palma da minha mão, alguma coisa tentou me fazer esquecer quem eu era. E até hoje não sei se voltei inteiro. Tudo começou numa rota simples, entrega de rotina entre a cidade de Andrelândia e um armazém em Ribeirão Vermelho. Trecho curto, uma serra no caminho, mas tranquilo. Já fiz esse trajeto mais de 50 vezes. Fechei o contrato com um cliente novo e combinei de sair às 3 da manhã, como sempre fiz quando o destino é perto. Gosto da estrada vazia, sem calor, sem burburinho. Na noite anterior, revisei o caminhão, dormi cedo e coloquei o alarme. Às 2h45, levantei com aquele peso gostoso de missão clara. Preparei um café preto forte, joguei água no rosto e parti. Estava tudo como devia estar. Céu limpo, vento frio, rádio baixo tocando modão antigo. Foi só depois de uns 40 minutos que comecei a sentir uma coisa pequena, sutil. Como quando você vai falar uma palavra conhecida e ela soa errada na sua boca. A curva perto do mirante parecia mais fechada que o normal. Tive que reduzir para não jogar o caminhão no mato. Devem ter mexido no traçado da pista, pensei. Mas não tinham mexido. A sinalização estava velha, gasta. As placas eram antigas demais. Uma delas indicava um posto de gasolina que eu sabia que tinha fechado há mais de 10 anos. E mesmo assim, a placa era nova, brilhando sob o farol. Passei por ela com o coração acelerado. Liguei o GPS. Sinal fraco. Nenhuma rota carregando. O mapa travado na tela inicial. Achei que fosse zona de sombra da serra. Normal por ali. Mas o rádio também chiou. Perdeu a frequência. Tentei mudar a estação. Nada. Continuei dirigindo em silêncio. E então, depois de mais uns 15 minutos, notei a primeira coisa que me arrepiou de verdade. Passei pela igrejinha branca à beira da estrada. Pequena, sem torre, com um banco de madeira quebrado na frente. Um ponto de referência para quem anda por ali. Até aí, tudo bem. Só que, menos de 10 minutos depois, passei pela mesma igrejinha de novo. Idêntica. O mesmo banco quebrado. A mesma pichação desbotada. Volta para casa, Ana. Pisei no freio e encostei. Apaguei o farol, saí da cabine. Silêncio total. A igrejinha estava lá, imóvel. O mato em volta estava alto, como da última vez que passei por ali. Mas agora, parecia ter algo errado com a noite. O céu estava mais escuro, o ar mais denso, e eu juro que por um segundo tive a impressão de que o lugar inteiro estava em suspenso, como se esperasse algo acontecer. Voltei para o caminhão, liguei o motor. Decidi que ia seguir até o próximo ponto de apoio, que ficava a uns 30 quilômetros dali. Um posto velho, mas confiável. Só que o posto nunca apareceu. O que apareceu foi outra curva, depois mais uma reta longa, e depois a mesma igrejinha de novo. Terceira vez. O banco quebrado, a pichação, tudo igual. Não era possível. Senti meu corpo gelar. Chequei o painel. O relógio digital marcava 0417. Olhei para o celular. 0417. Mas algo me dizia que eu estava ali há muito mais tempo.
Foi quando comecei a prestar atenção no som do motor. Ele estava mais grave, como se o caminhão estivesse pesado demais. Olhei no retrovisor. Nada de anormal. A estrada vazia atrás de mim, mas a marcha não rendia, como se eu estivesse subindo uma ladeira. Só que a pista era reta. Resolvi parar. Desci. Abri o compartimento da carga. Tudo no lugar. Nenhuma alteração. Fechei de novo. Mas antes de subir, olhei em volta. E ali, no canto da estrada, entre o mato e o barro, vi uma coisa que não devia estar lá. Um guarda-sol amarelo, aberto, esquecido, como os de praia, fora de lugar naquela estrada de serra. Me aproximei. Estava encostado num toco de madeira, manchado, rasgado numa das bordas, mas ali, e o pior, eu já tinha visto aquele guarda-sol antes. Só não conseguia lembrar onde. Voltei para o caminhão com a sensação de que a estrada estava me observando. Não sei explicar. Era como se os postes, o mato, as pedras, soubessem que eu estava perdido. Pisei fundo e continuei. Mas dessa vez, algo tinha mudado. A estrada não era mais a mesma. Eu dirigi por mais de 1 hora sem ver absolutamente nada diferente. Nenhuma entrada lateral, nenhuma construção, nenhum carro vindo ou indo. Só eu e aquele asfalto que parecia se repetir, mesmo sem repetir nada visível. A sensação era a mesma de andar em círculos dentro de um labirinto, mas um labirinto invisível, onde até a ilusão de liberdade parecia parte do truque. A estrada, Adam, começou a ficar estreita. Nada drástico, mas o suficiente para eu ter que reduzir e manter as rodas mais centradas. E aí percebi, as placas sumiram. Antes, mesmo com a paisagem esquisita, ainda havia sinalização, distância até as cidades, limite de velocidade, placas de curva. Agora, nada, nem os refletores na beirada. Só escuridão dos dois lados, como se a estrada tivesse deixado de fazer parte do mundo. Fui tomado por um cansaço repentino. Não era sono, era como se cada parte do corpo estivesse gastando o triplo de energia para continuar funcionando. O volante parecia mais pesado, os olhos pesavam nas pálpebras. Comecei a me perguntar se estava sonhando, se dormi no volante, mas o som do motor, a trepidação leve do asfalto, a respiração, tudo dizia que eu estava ali, acordado. Tentei olhar o relógio do painel. Ainda marcava 0417. Aquilo me deu um calafrio. Desliguei o rádio, mesmo mudo. Desliguei o painel de navegação. Fiquei só com o farol aceso. Me convenci de que precisava parar. Respirar. Tentar dormir um pouco, talvez. Encontrei um recuo na estrada e estacionei. Apaguei o motor. O silêncio foi absoluto. Fiquei ali, sentado, mãos no volante. Ouvia minha respiração e o leve estalo da lataria esfriando. Por algum motivo, eu não conseguia desligar o farol. Sentia que se desligasse algo pior aconteceria. Como se o escuro não fosse só escuro, mas um lugar onde as coisas voltam a andar. Foi quando eu vi. Alguma coisa cruzou a estrada lá na frente. Devagar. Não sei o que era. Não corri para ver. Só fiquei ali, olhando. Era uma figura escura com a altura de uma pessoa, mas meio curvada. Atravessou de um lado a outro em silêncio, sem mudar o ritmo. A luz do farol não pegou direito. Era como se aquela coisa evitasse ser iluminada. Depois de uns segundos, sumiu no mato. Voltei a ligar o motor e saí dali. Tive certeza, aquela estrada não queria que eu ficasse parado. E mais, eu sentia que quanto mais tempo eu ficasse naquele lugar, menos eu seria eu. Segui adiante com as mãos suando. Comecei a falar em voz alta, para mim mesmo, coisa que nunca fiz. Comecei a dizer meu nome, minha idade, o nome da minha esposa, das minhas filhas, a data, a placa do caminhão, a música preferida do meu pai. Qualquer coisa que me mantivesse amarrado à realidade.
Foi aí que vi o segundo ponto de ruptura, o Bar da Curva. Todo mundo naquela rota conhece aquele bar. Fica numa curva fechada, pintado de verde, com uma varanda de madeira podre. Vive fechado, mas está ali há anos. Só que agora ele estava aberto, luzes amarelas acesas, um rádio tocando baixo lá dentro. Parei o caminhão no acostamento sem desligar o motor. Olhei pelo retrovisor. Estava sozinho. O bar estava limpo, com as mesas alinhadas na varanda, como se estivesse esperando por alguém. Desci devagar. Me aproximei. A música vinha de dentro, baixa demais para entender a letra, mas claramente ligada. Estendi o pescoço para olhar para dentro. Vi um balcão vazio e uma porta ao fundo entreaberta com luz fluorescente. Nada mais. Tem alguém aí? Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Nada. Olhei para o chão de madeira. Havia marcas de sapato fresco, molhado. Como se alguém tivesse acabado de entrar. Mas o mais estranho foi o cheiro. Não era de bebida nem de comida. Era um cheiro que eu conhecia, mas não fazia sentido ali. Era o perfume da minha esposa, um floral leve. Ela usa o mesmo há anos. Me deu vontade de entrar, de chamar por ela. Mas o medo me travou. Um medo que não era natural. Era um medo como o de ser confundido com alguém. Voltei para o caminhão e fui embora. A estrada agora tinha virado uma reta infindável. Não havia mais serras, nem curvas, apenas o farol cortando o escuro. Comecei a notar detalhes fora do lugar. Uma placa que parecia escrita com letras antigas. Um carro abandonado que vi no acostamento. E depois apareceu de novo alguns quilômetros depois. O mesma cor, mesmo amassado. Eu já não sabia se estava avançando ou sendo mantido ali. Como se a estrada me empurrasse para frente, mas sempre voltasse ao mesmo ponto. E então, sem aviso, algo mudou de novo. Um som, fraco, batidas. 3 batidas secas no teto da cabine. Pareceram vindas de cima do caminhão. As 3 batidas secas ecoaram no teto da cabine como se alguém tivesse pulado ali em cima com a palma da mão espalmada. O som foi direto, preciso. Nem alto demais, nem fraco o bastante para parecer fruto da minha cabeça. Minha reação não foi a que eu imaginava. Não gritei, não corri. Só fiquei parado, os dedos duros no volante, os olhos fixos no para-brisa. O motor ainda roncava em marcha lenta e a estrada na frente continuava igual. Um corredor de asfalto preto cercado por um nada espesso. Abri a porta devagar e desci, olhando para cima. Nada. Peguei a lanterna do painel e iluminei o teto. Nenhuma marca, nenhum arranhão. Mas por dentro eu sabia que aquilo foi real. Não era barulho de galho, de bicho ou de ilusão. Foi um toque intencional, como se alguém ou alguma coisa estivesse me avisando que a estrada não era mais minha. Voltei para a cabine com os olhos ardendo. Estava acordado há horas e horas, mas o relógio ainda dizia 04:17. Eu já tinha aceitado que aquele número não ia mudar. Foi então que vi a curva. Uma curva nova, fechada, à esquerda, com uma bifurcação estreita cercada por árvores altas. Não havia sinalização, nada indicava para onde levava. Eu nunca tinha visto aquela estrada antes, e mesmo assim, senti um impulso quase físico de entrar nela, como se fosse a única chance de sair. Entrei. A estrada de terra era irregular, com buracos fundos e poças secas. A vegetação se fechava aos poucos e eu tive que acender o farol alto para enxergar. Depois de alguns minutos, o mato se abriu em uma clareira. E no meio dela, uma construção simples, de madeira velha e telhado baixo. Parecia um galpão, mas o que me paralisou não foi a casa em si. Foi o que havia encostado na lateral dela. Um caminhão, idêntico ao meu. Mesmo modelo, mesmo adesivo desgastado no para-choque traseiro. Mesma lanterna trincada. Estacionei o meu caminhão a uns 30 metros de distância. Não consegui sair.
Fiquei observando e quanto mais olhava, mais notava os detalhes. A sujeira acumulada, a poeira, o vidro rachado do retrovisor, no mesmo lugar onde o meu estava trincado. Desliguei o motor. A noite pareceu desabar num silêncio opaco. Desci com os joelhos bambos. Me aproximei devagar do outro caminhão. O capô estava quente, como se tivesse sido desligado há pouco tempo. Olhei pela janela lateral. O banco do motorista tinha uma mancha escura, bem na costura. A mesma que o meu tem desde 2020, quando deixei um café cair ali. O cheiro era o mesmo. O adesivo da seguradora colado no para-brisa. A cordinha do santo pendurada no retrovisor. Era o meu caminhão, mas o meu estava atrás de mim, parado, com a chave no contato. Eu não sabia qual dos dois era real. Dei 2 passos para trás. Virei e voltei ao meu. Subi, sentei no banco, liguei o motor. O rádio ligou sozinho. Estava tocando uma música que eu conhecia. Uma que minha mãe cantava para mim quando eu era pequeno, antes de dormir. Uma canção que eu não ouvia há mais de 20 anos. Não havia estação. Só o som dela, tocando limpa, como se estivesse sendo tocada de dentro do rádio, e não por ele. Dirigi de volta sem olhar pelo retrovisor. A estrada mudou de novo. Voltei para o asfalto e depois de alguns quilômetros, não sei quantos, vi uma placa azul. Bem-vindo a Ribeirão Vermelho. Passei por ela em silêncio. Cheguei ao armazém com o sol já alto. Um dos encarregados veio me receber. Perguntou se eu estava bem. Disse que a entrega estava atrasada em quase 12 horas. Olhei no painel. O relógio ainda marcava 04:17. Cheguei em casa com o corpo exausto e a cabeça nublada. Dormi por mais de 15 horas. Quando acordei, minha esposa me olhou com um susto leve no rosto. "O que foi?" perguntei. "Nada. É que..." Ela apontou pela janela. "Seu caminhão tá igualzinho. Mas a placa tá diferente." Fui até a garagem. A placa tinha o mesmo número, mas a ordem das letras estava invertida. Liguei para a seguradora. Eles disseram que nunca existiu um veículo em meu nome com a placa que eu informava. Apenas aquele da nova sequência. Como se sempre tivesse sido assim. Tentei não pensar mais nisso. Voltei a trabalhar. Evitei aquela estrada por meses, até que semana passada, indo para outra cidade, me distraí no cruzamento. E quando percebi, estava subindo pela serra de novo. A curva estava lá, a igrejinha branca, o banco quebrado e a pichação na parede, aquela que sempre dizia "Volta para casa, Ana", agora dizia algo novo: "Volta para casa, Leandro". Boa noite, Adam. Meu nome é Caio. Tenho 31 anos, sou servidor público e só estou escrevendo isso porque preciso deixar registrado em algum lugar, de alguma forma, que o que aconteceu não pode ter sido só coisa da minha cabeça. Preciso que alguém leia, mesmo que não acredite, porque eu também não acreditaria. Meu pai morreu quando eu tinha 10 anos e minha mãe se desdobrou para me criar sozinha. Por muito tempo, a gente morou num apartamento apertado em São Cristóvão, mas nos fins de semana íamos para o interior, para a casa da minha avó materna. Ela morava numa casa simples, mas espaçosa, com quintal, árvores, varanda grande e aquele cheiro que só lugar antigo tem. Para mim, aquilo era um refúgio. Mas o tempo passou. A gente parou de ir, a casa ficou para trás. E a vida? Bom, ela fez o que sempre faz. Seguiu em frente sem pedir permissão. Minha avó morreu no final do ano passado. Eu fui no velório, claro, mas não consegui ficar muito tempo. A família decidiu vender o terreno. E como sou o único neto com disponibilidade, minha mãe pediu que eu fosse até lá, passasse uns dias organizando os papéis, tirando fotos para a imobiliária e principalmente vendo o estado da casa por dentro.
A ideia era simples: viajar numa sexta, dormir lá 2 noites, voltar no domingo. Um fim de semana no passado. Cheguei na sexta de tarde. Estava calor, o céu limpo demais. Aquele tipo de clima que dá uma sensação estranha, como se estivesse tudo quieto demais. A entrada da propriedade estava como eu lembrava: portão baixo, amassado no canto direito, a cerca coberta por trepadeiras que pareciam nunca ter sido podadas. Mas a casa, ali começou o incômodo. A fachada estava quase igual, mas as janelas pareciam menores. A porta da frente tinha um trinco diferente. E o detalhe mais bobo de todos: não havia mais aquele gancho de ferro enferrujado onde meu avô pendurava as ferramentas. Sumiu, só isso. E mesmo assim, isso me travou por alguns segundos. Fiquei encarando a parede onde ele deveria estar, como se minha memória estivesse brincando comigo. Quando entrei, o cheiro de mofo e poeira me acertou de uma vez. Eu esperava isso. O que eu não esperava era a sensação oposta que veio junto, a de que a casa estava viva. Não no sentido sobrenatural ou poético, mas no sentido de que ela não parecia abandonada o suficiente. A cozinha estava quase limpa, a mesa coberta com uma toalha plástica nova, o fogão antigo, mas sem poeira em cima, uma xícara no escorredor, uma xícara que eu não reconhecia, branca com desenhos azuis. Eu me aproximei. Tinha uma lasca pequena na borda. Era recente demais. Fui ao quarto da minha avó, e aí foi como se eu tivesse sido puxado para um lugar que só parecia o que era. A cama estava feita, as cortinas estavam lavadas. No criado mudo, um porta-retrato com uma foto que eu juro por tudo que é mais sagrado eu nunca vi na vida. Era uma foto minha, com uns 6 anos, ao lado da minha avó, mas tirada em um lugar que eu não reconhecia. Nenhum dos dois sorria. Nossos olhos estavam voltados para a câmera, mas havia algo vazio em nossos rostos. Era como se estivéssemos sendo fotografados contra a vontade. Tirei a foto do porta-retrato e levei para mais perto da janela. Analisei cada detalhe. Minha camiseta era do Batman, e eu me lembro de ter uma camiseta assim, mas não daquela cor. A minha era preta. Na foto era azul clara. A casa ao fundo não era essa onde estávamos, e principalmente minha avó usava um lenço que eu só vi quando ela estava doente. Essa foto não fazia sentido. Ela parecia real, mas não encaixava em nenhuma lembrança minha. Eu voltei a olhar o quarto. Os móveis pareciam estar no lugar. Quase todos. A cômoda estava virada para o lado oposto. Na minha memória, ela sempre ficava ao lado da porta. Agora estava encostada na parede da janela. E no chão, perto da cabeceira da cama, havia um pedaço de crochê que eu reconheci. Era parte de uma das toalhinhas que minha avó fazia, mas queimado nas bordas, como se alguém tivesse tentado destruir aquilo. Pensei que talvez minha mãe tivesse vindo antes, para organizar algumas coisas. Liguei para ela. Mãe, você mexeu no quarto da avó antes de mim? Perguntei, tentando manter a calma. Claro que não, Caio. Você sabe que eu não consigo mais subir aquela estrada. Por quê? Tá tudo limpo aqui. Tem foto nossa que eu nunca vi. Tem uma xícara nova na cozinha. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Tem certeza que entrou na casa certa? Eu ri, mas foi um riso nervoso, porque naquele momento eu também não tinha certeza. Se quiser, posso seguir agora com a parte 2, mais 5.000 caracteres. Digite 1 para continuar a história, ou escreva o que deseja ajustar. Você disse 1. O ChatGPT disse perfeito. Abaixo está a parte 2 do relato. 1. Aqui não era a casa da minha avó. 5.000 caracteres. Continuação direta da parte 1, mantendo o tom confessional e psicológico. Desliguei o telefone com a sensação de que tinha esquecido alguma coisa importante.
algo que devia saber, mas que estava enterrado em algum canto da minha memória e se recusava a emergir. Fiquei parado na sala por um tempo, tentando me convencer de que aquilo era só desgaste emocional. Era normal se confundir com lugares da infância depois de tanto tempo. A memória falha, a mente completa lacunas. Talvez a toalha de crochê queimada tivesse sido algum acidente antigo. Talvez a foto fosse real e eu só estivesse bloqueando ela por alguma razão. Fui tomar banho. O chuveiro ainda funcionava, o que me surpreendeu. A água gelada me trouxe um certo alívio, uma âncora no presente. Depois, preparei uma refeição simples, trouxe algumas coisas na mochila térmica e comi na cozinha, com a porta aberta, escutando o som dos grilos lá fora. Tudo parecia quieto, quieto demais. Decidi dormir cedo, mas tive dificuldade. A cama de solteiro onde me deitei fazia barulho a cada movimento e o teto parecia mais baixo do que eu lembrava. A casa estava silenciosa, sim, mas não de um jeito confortável. Era um silêncio cheio, como se houvesse coisas demais guardadas naquele espaço, todas caladas ao mesmo tempo. Acordei no meio da madrugada com um som que eu não ouvia há anos. 3 batidinhas leves na parede, exatamente como minha avó fazia quando queria me chamar do quarto ao lado. Ela nunca gritava, nunca chamava pelo nome. Era sempre assim. 3 toques rápidos com os dedos. Tac, tac, tac. Eu me sentei na cama gelado. O som veio da parede ao lado, o quarto dela. Eu esperei alguns segundos, tentando ouvir mais alguma coisa. Nada. Apenas o som dos grilos lá fora. Nenhum carro, nenhum cachorro, nenhum vento. Levantei devagar. Atravessei o corredor pisando com cuidado, mesmo sabendo que era inútil. O chão de madeira sempre rangia. A maçaneta do quarto da minha avó estava gelada. Abri a porta. O quarto estava como eu deixei. Mas havia algo diferente. A janela estava aberta. E sobre a cama tinha uma manta dobrada. Aquela manta vermelha que minha avó usava nas tardes mais frias. Estava ali, dobrada com cuidado. Mas eu tinha certeza absoluta de que ela não estava ali antes. Aproximei-me devagar. Toquei na manta. O tecido estava morno, como se alguém tivesse usado recentemente. No instante em que retirei a mão, ouvi algo que me fez recuar num salto. Uma respiração baixa, lenta, no quarto. Tranquei o ar nos pulmões, tentando identificar de onde vinha. Achei que fosse minha própria respiração, mas não era. Estava fora de ritmo com a minha. Era mais fraca, mais arrastada, como a de alguém dormindo com dificuldade. Vinha debaixo da cama. Fiquei paralisado. Não consegui me mexer por alguns segundos. A mente gritava para correr, mas meu corpo se recusava a obedecer. E então, do nada, parou. A respiração cessou. Sumiu como se nunca tivesse existido. Saí do quarto de costas. Fechei a porta devagar. Fui até a cozinha, liguei a luz e fiquei ali, parado, encarando o vazio. Não tinha coragem de sair da casa e também não conseguia dormir mais. Peguei meu celular. Eram 3h13 da manhã e nesse exato momento ele vibrou. Mensagem de texto. Número desconhecido. A mensagem dizia: "Você está acordado?" Fiquei com a pele arrepiada. Toquei para ver mais detalhes. Sem foto de perfil, sem histórico, sem localização. Só aquela pergunta simples. Apaguei a mensagem. Desliguei o celular. Voltei para o quarto onde estava dormindo, mas deixei a luz acesa. Não dormi mais. Quando amanheceu, decidi não perder tempo. Tirei as fotos da fachada e da área interna que precisava tirar. Revisei a papelada e entrei em contato com a imobiliária. Eles disseram que mandariam um corretor até o local no domingo cedo para conversar comigo e verificar as condições para o anúncio. Pedi desculpas por parecer insistente, mas perguntei se alguém da equipe já tinha estado na casa recentemente. "Não, Sr. Caio,
Essa será nossa primeira visita presencial. O senhor é o único autorizado a entrar na propriedade até então. A voz da atendente era profissional, mas aquela resposta só confirmou o que eu já sabia. Ninguém tinha limpado aquela casa. Ninguém tinha colocado a manta no quarto. Ninguém tinha deixado aquela xícara. No final da tarde, resolvi caminhar pelo quintal. Precisava respirar outro ar. A luz do sol alaranjada batia nas árvores e tudo parecia um pouco mais seguro. Vi a árvore onde costumava subir quando era criança. Me aproximei. O tronco estava grosso, marcado por anos, e no centro dele havia algo que me parou de novo. Meu nome, escrito com letras tremidas, pequenas. Caio, cravado na madeira com algo pontudo. Mas o mais estranho não foi isso, foi o que vinha logo abaixo. Volta sempre. Nunca escrevi aquilo, tenho certeza. A casa parecia estar montando uma versão da minha infância, mas com detalhes errados. Memórias que não batiam, objetos fora do tempo, sons que ninguém mais escutava. E mesmo assim, uma parte de mim não queria ir embora. Se quiser, posso seguir agora com a parte 3, mais 5.000 caracteres. Digite 1 para continuar a história, ou escreva o que deseja ajustar. Você disse 1. O ChatGPT disse, perfeito. Abaixo está a parte 3 do relato 1. Aqui não era a casa da minha avó. E 5.000 caracteres, continuação direta, mantendo a atmosfera de distorção psicológica e silêncio opressor. Naquela noite, eu decidi trancar todas as portas por dentro. Coloquei a cômoda na frente da entrada do quarto, puxei uma cadeira para encostar na maçaneta da janela e dormi com a luz acesa. Mas no fundo eu sabia. Aquilo não impedia nada. O problema não era alguém de fora tentando entrar. Era algo lá dentro, que estava começando a sair. Tentei me distrair lendo as mensagens antigas do celular, escutando áudios da minha mãe, revendo fotos do trabalho. Mas mesmo com todos esses ruídos do presente, o silêncio da casa era mais alto. Aquele tipo de silêncio que parece vibrar. Lá pelas 2 da manhã, cochilei sem querer. Não sei por quanto tempo. Só sei que acordei com um barulho fraco, rítmico, vindo do corredor. Passos. Passos leves, arrastados, como os de alguém que usava chinelos de pano. Do mesmo jeito que minha avó andava quando precisava ir ao banheiro durante a madrugada. Eu ouvia quando era criança, e ela ficava envergonhada se alguém percebia. A diferença é que dessa vez ela não deveria estar andando por ali. Os passos pararam bem em frente à porta do quarto. O silêncio que veio depois foi ainda pior. Sentei devagar, tentando não fazer barulho. O coração batia no meu ouvido. Encostei o ouvido na porta. Nada, absolutamente nada. Até que 3 batidinhas, leves, na madeira, tac, tac, tac. O mesmo padrão de sempre. O mesmo som que ela fazia. Só que agora eu sabia que não podia ser ela. Eu estava acordado. Aquilo estava acontecendo. Não era sonho, não era memória. Era agora. Fiquei ali, paralisado, com a respiração presa por uns bons minutos. Então, pela fresta embaixo da porta, a luz do corredor se apagou. Mas eu não tinha deixado nenhuma luz acesa no corredor. No dia seguinte, o corretor da imobiliária chegou cedo. Um homem calado, de pouco papo. Me cumprimentou com educação, deu uma olhada rápida na fachada, entrou na sala e congelou. "O senhor já começou a reforma?" Ele perguntou, surpreso. "Reforma? Claro que não. É que a cozinha está muito bem cuidada. E esse quarto aqui parece habitado." Olhei para onde ele apontava. O quarto da minha avó. A porta estava entreaberta. A manta vermelha ainda dobrada. A janela fechada como eu havia deixado, mas agora havia algo novo. Sobre o criado mudo, ao lado da foto estranha, havia um pente antigo, desses de madeira escura com dente quebrado, e eu sabia o que aquilo era. Minha avó usava um exatamente igual. Ela dizia que não gostava de escovas, que penteava o cabelo sempre com aquele pente e que deixava ele ao lado da cama.
Mas ele havia sumido anos antes da morte dela, e ninguém sabia onde estava. Agora ele estava ali, como se nunca tivesse desaparecido. O corretor tirou algumas fotos, fez algumas anotações e disse que voltaria na segunda-feira com o restante da equipe. Eu agradeci, fechei o portão e fiquei sozinho de novo. Era meu último dia naquela casa, ou deveria ser. Fui até o quintal mais uma vez, sentindo a estranha obrigação de me despedir. Vi o pé de acerola que eu costumava subir, o banco quebrado sob a mangueira. Toquei na parede lateral da casa, aquela mesma onde ficava o gancho de ferramentas do meu avô. Ainda não estava ali, mas ao olhar para o chão, percebi algo que não estava antes. Um pedaço de ferro fincado na terra, enferrujado, torto, como se alguém tivesse arrancado o gancho da parede e o deixado ali, esperando. Na volta para dentro, passei pela sala. A luz da tarde entrava pela janela e iluminava um detalhe que tinha me escapado até então. Os quadros. Eram 4 quadros pequenos enfileirados acima do sofá, todos com fotos em preto e branco. Pessoas que eu não conhecia, um senhor com chapéu, uma mulher com olhos fundos, uma criança sentada num banquinho de madeira e uma outra foto minha. Era eu, mais novo, talvez com 7 ou 8 anos, sentado na varanda da casa. Mas de novo, o que me inquietava era o olhar, parecia vazio, apagado, e o fundo da imagem não era essa casa, era parecida, mas não era. Nesse instante, senti algo mudar no ar. Um leve cheiro de perfume. O perfume que minha avó usava. Ela dizia que era lavanda. Comprava sempre o mesmo frasco. O cheiro era tão real que me deu vontade de tossir. E junto dele veio uma lembrança. Algo que nunca tinha me ocorrido antes. Uma cena que eu nunca tinha revivido. Eu era pequeno. Estava no colo da minha avó. Ela me balançava numa cadeira velha de madeira e cantava uma música suave que eu nunca consegui lembrar. Mas agora, ela veio inteira. A letra, a melodia e a sensação. O problema é que essa lembrança não existia. Minha avó nunca teve cadeira de balanço. Ela não cantava e não me balançava no colo. Isso não fazia parte da minha infância, mas agora fazia. A casa estava injetando lembranças em mim, como se quisesse me convencer de que aquele era o meu lar. Mas não era, ou talvez fosse, e eu é que não me lembrava direito. Faltando poucas horas para minha partida, comecei a me sentir esgotado. Um cansaço físico, mas também um esvaziamento estranho, como se algo estivesse sendo drenado de mim. Me sentei na varanda, tentando manter a mente no presente, no concreto. Fechei os olhos por um instante e ouvi, vindo lá de dentro: Caio, entra, filho, vai esfriar. A voz da minha avó, do jeito exato como ela falava quando eu demorava para voltar para dentro. Mas ela nunca me chamava de filho, ela me chamava de meu netinho. Abri os olhos, a porta da frente estava entreaberta e a casa silenciosa. O sol já começava a sumir atrás das árvores. Se quiser, posso seguir agora com a parte 4, final do relato. Digite 1 para continuar ou escreva o que deseja ajustar. Você disse 1. O ChatGPT disse: perfeito. Abaixo está a parte 4, final do relato. 1. Aqui não era a casa da minha avó. 5. Deram 0 caracteres, encerrando o relato com clímax ambíguo, emocional e fiel ao estilo confessional narrado por Adam. O céu começava a escurecer quando decidi entrar pela última vez. Peguei minha mochila, revisei se estava com todos os documentos e subi os 2 degraus da varanda com o corpo pesado. A luz da sala estava acesa como deixei, mas algo me fez parar na soleira. O silêncio era diferente de antes. Não era apenas ausência de som. Era um silêncio atento, como de alguém segurando a respiração para não ser percebido. A casa me observava e, por algum motivo, parecia satisfeita. Atravessei a sala rápido,
determinado a fechar a porta e dormir cedo. Amanhã cedo eu partiria. E tudo aquilo ficaria para trás. Mas antes de apagar a luz, olhei pela última vez para os quadros acima do sofá. Aqueles com as pessoas desconhecidas. Agora havia um quadro a mais. 6 quadros. E o novo quadro era meu. Uma foto que eu nunca tinha visto. Nela eu estava mais velho, exatamente com a aparência atual. Mas não estava sorrindo. Eu estava sentado na cadeira da varanda, olhando fixamente para a câmera. A mesma cadeira onde eu tinha cochilado naquela tarde. Mas não era isso que me paralisou. Era o fundo da imagem. Eu estava dentro da casa. A foto mostrava minha imagem sentada na varanda. Mas o fundo era o quarto da minha avó. A cama arrumada. A cortina semi-aberta. O reflexo de uma figura no espelho do armário. Minha respiração ficou curta. A foto parecia real, impressa, enquadrada com moldura antiga, como se estivesse ali há anos. Dei 2 passos para trás, tonto. A casa girou um pouco, a garganta fechada, o ar rarefeito. Fui até o quarto para conferir, a cama ainda arrumada, a cortina no mesmo lugar, mas o espelho vazio. Me virei para sair. E ali, na porta, vi o que até hoje não consigo esquecer, minha avó, ou algo que parecia com ela. Mas com o tempo, percebi que não era bem isso. Era como se uma ideia da minha avó estivesse ali. O corpo lembrava, o cabelo, o vestido, o jeito de inclinar a cabeça. Mas o rosto era borrado, como se minha mente se recusasse a aceitar os detalhes. Ela não falava nada. Só me olhava e sorria, mas não era um sorriso feliz. Era o tipo de sorriso que você dá quando algo finalmente volta para o lugar. Senti o chão fraquejar. Me apoiei na cômoda. Fechei os olhos por um segundo. Quando abri, ela não estava mais lá. A porta estava vazia, saí cambaleando até a sala. A foto continuava ali, os quadros todos no lugar. Mas agora, o da criança, aquele antigo do menino no banquinho, não estava mais lá. Puxei a foto que mostrava eu adulto. Atrás da moldura, um papel dobrado. Velho, amarelado, escrito com letra trêmula. Ele não lembra ainda, mas a casa lembra, e vai lembrar por ele. Desmontei. Sentei no chão. Chorei. Não era medo. Era a sensação de que algo tinha se fechado. Como se uma porta que sempre esteve aberta dentro de mim tivesse se trancado. E agora eu só pudesse olhar por uma fresta o que ficou lá dentro. Na manhã seguinte, o corretor voltou com 2 auxiliares. Fizemos o que precisávamos fazer. Assinei os documentos, entreguei as chaves, tirei a última foto da fachada e entrei no carro. Na estrada, a casa foi sumindo pelo retrovisor. Mas mesmo quilômetros depois, ainda parecia perto demais. Quando cheguei em casa, tomei banho e fui direto dormir. Mas antes, abri minha galeria de fotos. As imagens que tirei da casa estavam lá. Mas no meio delas, havia uma que eu não tirei. Era a fachada da casa, sim, mas com um detalhe. Eu estava na janela, olhando para fora, exatamente onde minha avó costumava ficar. Fiquei olhando para a imagem por minutos. Ela parecia antiga, gasta, mas estava ali, entre as fotos que tirei 2 dias antes. Pensei em apagar, mas não consegui. Até hoje deixo ela lá. Sozinha, sem pasta, sem nome. Desde então, passei a sonhar com lugares que não reconheço, mas que me dão saudade. Lugares com cheiro de lavanda, barulhos de porta rangendo e um canto distante sendo sussurrado por uma voz que quase me lembro. E às vezes, quando o mundo silencia por completo e tudo parece imóvel, eu sinto que estou de volta ali, não fisicamente, mas em alguma dobra da memória. E é estranho dizer isso, Adam, mas por algum motivo, uma parte de mim nunca mais saiu daquela casa. Ou talvez aquela casa nunca tenha sido um lugar. Talvez ela tenha sido uma lembrança com vida própria,
um fragmento do que fui, ou do que inventaram que eu era. Eu só sei de uma coisa: aquela não era a casa da minha avó. Bom, esses foram os relatos de hoje. Agora me conta, qual dessas histórias te deixou mais inquieto? Comenta o número aqui embaixo. Agradeço de coração por me acompanhar até aqui. Desejo uma boa noite e que, se algo bater à sua porta esta madrugada, você tenha coragem de não abrir. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!